disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o Senhor tem rejeitado, porque o Senhor não vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Saul, o qual disse: neste tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram os seus jovens? Disse ainda: falta o menor. Eis que apacenta ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envie e manda chamar, porquanto não assentaremos em toda a mesa até que venha aqui. O versículo 18 diz assim: então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso, homem de guerra, suscita em palavra, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Amém, irmãos? Pode tomar assento. Glória a Deus, aleluia. Eu louvo a Deus por estar aqui nesta noite. Ao sair da minha casa essa semana, eu já falava com o Senhor: Senhor, nós iremos até Ubaúna e nós vamos para adorar o teu santo nome. E tu sabes qual é a palavra que o Senhor tem preparado para os nossos corações, para nossos jovens, para os jovens de Ubaúna, para a igreja. Tu sabes que eu não preparo mensagem, porque Deus, Ele tem usado de uma maneira, irmãos, diferente. A maneira que Deus tem falado ao meu coração é no decorrer do trabalho, é sobre a palavra ali que o Senhor tem apacentado ao meu coração esta mensagem, de falar um pouco para os jovens nos dias de hoje, para que nós venhamos a refletir. Aos tempos atrás, falar que ali na vida de um homem, de um pai sobre os seus filhos, seus 6 filhos, ali 7 filhos, havia o menor dentre eles, que tinha uma responsabilidade de ser um adorador do Senhor, e ele era perseguido pelos seus irmãos, por ser o menor, ou talvez por servir a Deus, ou por respeitar os seus pais. E quando nós olhamos pela vida de Davi, e muitas vezes ele era humilhado pelos seus irmãos, e ele era jogado lá no campo para apacentar ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no capítulo 16, para vocês entenderem bem a palavra do Senhor, o Senhor disse a Samuel: até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado ele para que reine em Israel? E disse: enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos tenho provido-te um rei. Louvado seja Deus. Diante dos teus filhos ali, e quando meus irmãos Samuel foi chamado ainda muito jovem para a obra do Senhor, ele foi o filho da promessa de Deus, que quando a sua mãe era uma mulher estéril, e ela fez um voto ao Senhor: se o Senhor desse um filho, ela daria ao Senhor para o resto da sua vida, para servir ao Senhor, e ela entregaria ele na casa do Senhor.
Aleluia. Será que nos dias de hoje, ainda jovens com essa coragem, será que ainda hoje há algum voto desta maneira, irmãos? Entregar para o Senhor, para servir ao Senhor. E muitas das vezes as mães no dia de hoje se preocupam muito com seus filhos, mas esquece o mais importante dele, que essa criança cresça na presença de Deus, diante do mundo que estamos vivendo hoje, diferente dos dias passados. E Samuel cresceu na casa do Senhor, conhecendo, aleluia, as leis, conhecendo, aleluia, como servir ao Senhor. E um certo dia, aleluia, Samuel vai se deitar, diz a palavra do Senhor, e ali Deus falou com ele. Ele não entendeu ainda o que Deus estava falando ali. E ele se levantou quando o Senhor disse: Samuel, Samuel. Ele se levantou e correu até ele e disse: eis-me aqui, meu servo, por que me chamas? E de repente Samuel corre até ali, e ele disse para ele: eu não te chamei, meu filho, volte-te a deitar. Ele ainda não estava entendendo o porquê aquele jovem Samuel, depois de 3 vezes que o Senhor chamou ele entendeu que algo Deus tinha ali, meus irmãos. Que ele volta de novo até ali, Deus chama com ele 3 vezes: Samuel, Samuel. E ele se levanta e vai, diz aqui: eis-me aqui, meu Senhor. Aí ele entendeu, disse: se voltar a te chamar de novo, disse: Senhor, eis-me aqui, fala com o teu servo, ouve, o teu servo escuta, fala com o teu servo. Aleluia, como é maravilhoso nós ouvimos a voz do Senhor, ouvir Deus falar conosco. Aleluia. Ainda jovem, meus irmãos, eu não entendi, não sabia ainda como que Deus falava. E eu dizia: Deus tem obra na sua vida, Deus vai falar contigo. E uma certa vez eu tive uma experiência com Deus, novo na fé ainda, aonde eu aceitei a Jesus Cristo, lá em São José dos Campos. Já vi no meu coração a semente plantada. Havia algo no meu coração que quando eu entrava na casa de Deus, algo diferente eu sentia no meu coração. Algo me incomodava ali, irmãos, quando a palavra de Deus era pregada. Todas as vezes que eu ia para o culto juntamente com a minha esposa, parecia que aquela palavra era somente para mim. E antes que era feito o apelo, eu saía da igreja. Eu já falava comigo mesmo assim: daqui a pouco o pastor vai fazer o apelo e eu não vou resistir, eu vou sair. E eu saía e ia para o carro, e ali entrava dentro do carro, baixava os vídeos para eu escutar a pregação. Mas dentro do meu coração ardia ali, irmãos, aleluia, a presença de Deus, Deus falando comigo. Mas uma certa vez eu não aguentei, chegando, viajando a semana inteira, Deus me visitando, aonde eu viajava ali para Sumaré, ia para Crosslop, ia para Tambaú, trabalhava de caminhão buscando material de construção. E uma dessa semana
como ceifeiro, eu disse para ele assim: mas eu não vou aceitar, porque Deus não vai falar comigo. Ele disse: Deus vai falar contigo. E eu achava impossível que Deus falava, irmãos. E uma daquelas noites, ali ao chegar do culto, o Senhor, aí ao deitar, o Senhor falou comigo, me despertou do meu sono ali, falou diretamente comigo. Aleluia, eu entendi o trabalhar do Senhor, porque eu disse para o pastor: se Deus falar comigo, eu vou aceitar ajudar o Senhor na obra. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez nesta noite aqui alguns jovens, um jovem que o Senhor já tem separado desde o ventre da mãe para a obra dele. Talvez o Senhor já tem separado aqui jovens para adorar o nome dele, jovens para cantar e louvar o nome dele. Talvez você tenha rejeitado, talvez você tenha negado. Aleluia, mas o Espírito Santo diz nesta noite: meu filho, minha filha, lembra quantas vezes que você louvava e adorava, a minha presença descia sobre a igreja, eu batizava com o Espírito Santo, eu salvava. Louvado seja Deus. E Deus nesta noite fala ao meu coração: aonde estão os vasos nesta noite? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. A Bíblia fala aqui que Samuel, ele tinha um respeito muito grande por Saul, mas Deus havia rejeitado ele, porque Deus tinha mandado ele a uma batalha e tinha feito para ele ordenanças ali, que era para bater tudo, homem, criança, animais, não era para deixar nada. Mas Saul desobedeceu ao Senhor. Ele, chegando ali, ele poupou algumas coisas e trouxe ali, e Deus não agradou com aquilo. Meus queridos irmãos jovens que estão aqui nesta noite, o que é que você tem trazido para dentro de vocês? O que é que você tem trazido? E Deus manda dizer para vocês que Ele muitas das vezes tem rejeitado, muitas das vezes até a sua oração, porque muitas vezes vocês têm trazido para dentro de vocês, dentro da sua casa, alguma coisa que Deus já rejeitou, que não agrada a Ele, que não santifica você e nem agrada o coração de Deus. Aleluia. Foi onde que Deus falou que Samuel ali falou, meus amados irmãos, diretamente com Saul. Ele tinha medo, tinha o respeito, mas Saul já estava rejeitado e Deus já tinha levantado Samuel, já tinha ordenado Samuel para ficar no lugar de Saul. Aleluia. Foi aonde que Deus falou, meus irmãos, com ele, para que preparar um sacrifício ali, para ele fosse até lá falar com Saul. E ele teve medo. Samuel, quando falou com Davi, ele teve medo, meus irmãos. Teve medo de Saul talvez fizesse alguma coisa para ele. A gente não diga para ele que eu vim sacrificar o Senhor. E ali havia um jovem, Davi, meus irmãos, era o menor da casa do seu pai. E quando Samuel chegou na casa de Jessé ali, olha o que aconteceu. Sucedeu que entrando ele viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Quando ele olhou para aquele jovem bonito, formoso ali, seus olhos se admiraram: é esse, está diante de mim. Mas Deus, naquele momento, o Espírito Santo que estava em seu coração, ele disse: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência,
nem para a sua altura, da sua estatura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O homem vê, o jovem vê, nós vemos o que está diante dos nossos olhos. E Deus diz nessa noite, meus queridos, o que é que está diante dos vossos olhos? O que é que tem tirado a presença de Deus? O que é que tem tirado o desejo de você louvar, de você se apresentar diante de Deus? Os dias que estamos vivendo hoje, aleluia, louvado seja Deus, ainda, aleluia, há esperança para aquela figueira que foi cortada, meus irmãos. Ainda há esperança, ela pode brotar, ela pode dar fruto. E nesta noite aqui Deus fala a alguns jovens aqui que estão presentes. Deus manda dizer, aleluia, ao Senhor, dizendo: santificai-vos do vosso coração, santificai-vos vossos lábios, santificai-vos vossos olhos, aleluia, porque eu vou levantar jovens que estão lá fora, jovens que estão lá no presídio, jovens que estão lá no pecado. Vou eu levantar para adorar o meu nome, vou eu limpar eles, aleluia, porque muitos jovens têm se afastado da minha presença, não tem mais o desejo de me adorar, aleluia, muitas vezes não me representa, diz o Senhor nesta noite. Porque aqueles 6 filhos de Jessé, ele não representava o Senhor, eles queriam viver de aparência. Meus queridos, vocês ainda são jovens, mas vocês são os futuros obreiros de amanhã, vocês são os futuros missionários de amanhã, integrantes do ciclo de oração, aleluia, louvado seja Deus. Por isso, meus queridos, que eu não consigo preparar a mensagem, pastor Gelson. O Espírito Santo tem trabalhado ao meu coração muitas vezes de uma maneira diferente. E ele disse: ai de ti, se não entregar o que eu te mando. Eu te trouxe aqui para fazer a minha vontade. Oh, glória a Deus. Deus trouxe você aqui, aleluia, porque Deus, ele te ama. Lá no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 14, versículo 15, está escrito que vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E se o sal perder o sabor, com que há de salgar? E se a luz perder o brilho, com que há de clarear? E muitas vezes, meus irmãos, o mundo aí fora tem visto como que está sendo a luz que brilha em você. Nós somos um espelho. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Samuel chega diante da casa de Jessé, que ele olhou com os olhos dele, ele se alegrou porque viu quem ali? Viu homens formosos, homens bonitos, jovens ali, e o coração dele se alegrou, falou assim: vai ser fácil de escolher. Aleluia! Se fosse da maneira dele, né? Por isso, meus amados irmãos, que ainda hoje há profeta na terra. Por isso, ainda hoje, que há obreiros de visão na casa do Senhor, que não olha como homem, olha com a visão de Deus. Por isso, meus irmãos, que há muitos homens, muitos jovens, que estão pregando hoje aí fora, que estão
fez passar Jessé 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido esses. O Senhor não tem escolhido esses. Aleluia. Mas você que está aqui nesta noite é um escolhido de Deus. Deus escolheu você hoje para estar aqui, para adorar ao Senhor. E nós sabemos, irmãos, que os dias de hoje, que os jovens estão vivendo hoje, o mundo oferece muitas coisas, muitas as amizades, e muitas vezes é mais fácil aceitar um convite para estar lá fora do que vir para o culto adorar ao Senhor. Eu entendo isso, você jovem, porque eu fui jovem, mas na minha época as coisas eram mais diferentes um pouco. O mundo mudou demais, a tecnologia mudou muitas coisas. Mas eu digo para você que o Deus da Bíblia não mudou. A palavra que é pregada, ela não mudou. Por várias vezes você já ouviu alguns obreiros, pastores pregar sobre essa mensagem. Mas Deus fala de uma maneira diferente. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Um dia ela usa o pastor Gerson de uma maneira, amanhã ela usa o irmão Antônio de outra maneira, amanhã me usa de outra maneira. Ainda bem, irmãos, que Deus fala com a igreja. Aleluia, louvado seja Deus, porque os dias se aproximam. Nós estamos vivendo os dias de Noé na terra, meus queridos. Não pensa que é diferente quando Deus falou com Noé: construa uma arca, porque o tempo dos viventes na terra não vai ser muito tempo, porque o pecado do homem cheira mal às minhas narinas, e hoje não é diferente. Olha o mundo que nós estamos vivendo, olha que situação está, meus irmãos, mas nós não vamos desfalecer o nosso coração, meus irmãos. Como diz aqui Davi, diz para Saul, no capítulo 32, ele disse aqui: não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele, teu servo irá pelejar contra esse filisteu. Quem é que vai pelejar com o filisteu que está lá fora? São nós, são vocês jovens. Se preparem, jovem, para fazer a diferença. Há muitos jovens que estão nos presídios, talvez por falta de oportunidade, talvez muitos deles estão lá, são conhecedores da palavra. Não foi falta de avisar. Louvado seja Deus. Se passaram aqui os 7 filhos, nenhum deles disse mais Samuel. A Jessé acabaram o jovem, e disse: ainda falta o menor. Eis que apacenta ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envie e manda chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Glórias a Deus, até que ele venha. Deus, ele dá oportunidade. Deus hoje está dando oportunidade para a mudança. Deus hoje chama vocês para a responsabilidade. Muitas das vezes é mais fácil nós fazer, aleluia, aquilo que não é para fazer, do que não fazer aquilo que é para não fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E o prazer de Deus nessa noite é que nós representamos aqui, no meio do povo de hoje, venha sair muitos jovens que nem Davi, irmãos, estava lá onde ele estava,
mandou em busca dele, trouxe, ele era ruivo, formoso, semblante de boa aparência. Disse o Senhor: levanta, unge, porque este é mesmo. Aleluia. A presença do servo de Deus é diferente. A presença do escolhido de Deus é diferente. Não importa onde você vai, não importa onde você trabalha, você tem que ter a presença dele para não ser misturado com o mundo, para não ser confundido com o mundo. Aonde, aleluia, aonde há o sal, também tem que haver a luz. E você pode representar, ser esse jovem, para representar ao Senhor aonde você estiver. Foi aonde que ele chegou ali, que ele fez a diferença. Samuel tomou ali um vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Imagine ali, meus irmãos, os irmãos de Davi, que pegaram Davi, olhando para Davi, disse: esse ruivo não vai dar em nada, esse nosso irmão vai nos envergonhar, ele anda cheirando ovelha, ele anda de qualquer jeito. Mas ele tinha uma presença de Deus, foi colocado na responsabilidade dele algumas ovelhas, e com alegria e responsabilidade ele cuidou daquelas ovelhas, porque o local era perigoso. Talvez você tenha entrado em local perigoso, meu querido jovem. Talvez o local lá é perigoso, talvez aquele local lá, aleluia, pode te trazer benefício, mas talvez aos seus olhos pode te trazer benefício, mas talvez é um passo para te tirar da presença de Deus. Davi, ele lutou com animais ferozes para defender aquelas ovelhas do seu pai. Ele não deixou que nenhum daqueles animais tomasse uma das ovelhas, para que quando chegasse na sua casa, os seus irmãos iam criticar: está vendo? Não serve para nada, não presta nem para cuidar de ovelha. Aleluia! É assim que Deus quer que nós venhamos representar Ele nesta terra, que nós venhamos honrar o nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala, irmãos, já estou encerrando, que então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor apoderou de Davi. E então Samuel se levantou, se tornou a Ramá, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Aleluia! Meu querido, meus amados jovens que estão aqui nesta noite, Deus apacentou esta palavra no meu coração, porque algo Deus tem aqui a trabalhar no seu coração. Deus vem trazer um despertamento. Como é triste o homem sem a presença de Deus. Como é triste o homem que não sente mais a presença de Deus, aonde Deus vem a rejeitar ele. Mas o Espírito do Senhor apoderou de Davi naquele momento que ele foi consagrado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele passou a ocupar o lugar de Saul, meus irmãos, sendo o menor da casa do seu pai. Talvez você se ache o menor, algo sem louvar, algo sem pregar, mas você tem a presença de Deus na sua vida. E no versículo 18, 17, diz assim, para terminar: disse Saul aos seus servos:
buscai o homem que toque bem, trazei-o. Porque o espírito mau, ele se apoderava de Saul, o perturbava, o constrangia, ele não dormia, não tinha mais paz, porque não tinha mais a presença de Deus. Tem muitas pessoas, irmãos, que Deus já rejeitou, e muitas vezes você tem passado por isso, porque você tem negado de fazer o que Deus tem mandado, aquilo que Deus tem escolhido para você fazer. E então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o Benamita, sabe tocar, varão valente, animoso, homem de guerra, sucinto em palavras, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Que qualidade, irmãos! Se nós, vocês jovens, medita nesse versículo, nessas qualidades, tira uma dessas qualidades, escolhe para dentro de você, e olha para você nesta noite, como você está servindo ao Senhor, como você tem amado na presença, como você tem representado. Olha as qualidades deste jovem: valente, animoso, homem de guerra, sucinto em palavra e de gentil presença. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. As horas já se avançam, eu já passei alguns minutos, porque agora é 9 horas. A igreja se coloca de pé com a permissão do pastor Gelson. Quero fazer oração e já estarei passando já o trabalho para o pastor. Glórias a Deus. Se alguém de vocês sentir nesta noite, se tiver alguém nesta noite, algum jovem afastado do Senhor, que afastou por um momento, se quiser vir aqui à frente, nós estaremos orando. Se você parou o seu ministério de louvor, de louvar ou de pregar, se quiser nesta noite fazer um voto ao Senhor: Senhor, eu faço um voto, eu vou voltar a servir ao Senhor como eu servia, eu vou voltar a te adorar, Senhor, como eu adorava, eu vou me preparar quando eu vou para o culto do jovem, quando eu vou adorar ao Senhor. Senhor, eu estou sentindo que eu estou muito distante, eu não tenho mais aquele desejo de te louvar, de preparar, Senhor. Tem alguém que nessa noite não é vergonha nenhuma, venha nessa noite aqui, aos pés do Senhor, Deus vai te honrar. Deus está falando com os jovens aqui nesta noite. Deus tem visto para onde você tem andado, Deus tem visto o seu comportamento, e Deus está dizendo nesta noite: se cuida, porque o adversário não brinca. Ou você me adora, ou você vai adorar o mundo. Hoje à noite, hoje Deus está te dando uma chance para você, aleluia, para servir a Deus melhor, da maneira que você está, diz o Senhor, aleluia. Não tenho eu nem agradado, aleluia. Se não tem, que Deus te conceda, aleluia, em seu coração aí, aleluia, dizer para o Senhor: hoje eu vou fazer um concerto contigo, Senhor. Eu quero ser um vaso na tua presença, eu quero louvar, Senhor, eu quero rebatismo com o Espírito Santo. Deus está falando com o João que está aqui nesta noite. Não é para vir, mas veio, aleluia. Querido e amado Deus, é no nome do Senhor Jesus Cristo que ministrei a tua palavra, segundo o teu coração, porque tu conheces o meu coração. Espírito Santo, tu me conheces, que eu entreguei aquilo que tu colocou no meu coração. Tu sabes a dificuldade que eu tenho, tu me conheces as minhas falhas, os meus erros, mas tu és fiel, tu és poderoso, e que nesta noite eu me alegro pela sua oportunidade, e você daqui com o meu coração alegre, porque eu fiz a tua vontade. Que o Senhor venha abençoar a mocidade de Ubaúna, o líder dessa igreja, o pastor Gerson, seus obreiros, o líder da mocidade. Continua salvando, continua
Continua libertando vidas que estão aqui, Deus. Senhor, abençoa a nossa cidade de São João de Ivaí. Abençoa a regência. Abençoa a liderança. Continua nos dando sabedoria para ganhar jovens, Senhor, para fazer a tua obra. Querido Deus, abençoa o nosso país. Abençoa o nosso Brasil. Senhor, liberta os jovens que estão nos presídios, que estão nas ruas, que estão nas drogas, Senhor. Liberta os jovens que estão prendidos na mão de Satanás. Deus, assim nós oramos e nós agradecemos pela rica oportunidade, em nome de Jesus.